Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 20/5, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 18 ao capítulo 20. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Bildade descreve a sorte do perverso. Então respondeu Bildade o suíta: até quando andarás à caça de palavras? Considere bem e então falaremos, porque somos reputados por animais e por teus olhos passamos por curtos de inteligência. Oh, tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-á as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para o seu fogo não resplandecerá faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas, e as suas lâmpadas sobre ele se apagará. E os seus passos fortes estreitarão, e a sua própria trama o derribará, porque por seus próprios pés é lançado a rede, e andará na boca de forte. E a armadilha o apanhará pelo calcanhar, e o laço o prenderá, e a corda estar-lhe escondida na terra, e a armadilha na vereda. Os assombros espantarão de todos os lados e perseguirão a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado, o qual lhe devorará. Os membros do corpo serão devorados pelo primogênito da morte. O perverso será arrancado da sua tenda onde está confiado e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus morará na sua tenda, e espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secará suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Dá luz e o lançarão nas trevas, e o afugentarão do mundo. Não terá filhos, nem posteridade. Tem entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso. E é este o paradeiro daqueles que não conhecem a Deus. Diante disso, Jó, embora sofrendo, ele sabe que o seu Redentor vive. Olha só, então respondeu Jó: até quando afligireis minha alma e me quebrantareis com palavra? Já de vez me vituperaste, e não vos envergonharia de injuriar-me? Embora haja eu na minha vida errada, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo seu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito por socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs treva. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Arrancou-me a esperança, como uma árvore, inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda, pois longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos esqueceram-se de mim, e os que abrigam na minha casa, as minhas servas, me têm por estranho.
e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, ele não me responde. Tenho que suplicar eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e o mau cheiro eu sou repugnante aos filhos da minha mãe, né? Então ele fala aqui que a própria esposa, né, não suporta o hálito dele, que é intolerável. E os irmãos dele, né, têm repugnância do cheiro que exala das feridas que estavam pelo seu corpo. Até as crianças o desprezavam, querendo eu levantar-me, elas zombavam de mim. Os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Salva-me só com a pele dos meus dentes. Com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu, porque me perseguiu como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Quem me dera fosse agora escritas minhas palavras, que me dera que fosse gravadas em um livro, que com pena de ferro ou de chumbo para sempre fosse esculpido numa rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se ache nele? Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. E aí, Zofar vai descrever a calamidade dos perversos, né? Então, nós podemos ver que Bildade vai descrever a sorte no capítulo 18 e no capítulo 20, Zofar vai descrever a calamidade desse perverso. Então respondeu Zofar, visto que os meus pensamentos me impõem a resposta e eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder. Segundo o meu entendimento, porventura, não sabe tu que deste todos os tempos desde que o homem foi posto sobre a terra? O júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. Ainda que a sua presunção remove os céus e a sua cabeça atinja as nuvens. Como o próprio esterco apodrecerá para sempre, e os que o conheceram dirão: onde está? Voará como um sonho e não será achado? Será afugentado como a visão da noite? Os olhos do que viram jamais o verão, e o seu lugar não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar aos pobres, e as suas mãos lhe restaurarão os seus bens, ainda que os nossos ossos estejam cheios de vigor da juventude, esse vigor se deitará com ele no pó, ainda que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda debaixo da língua. Devolverá o fruto do seu trabalho e não engolirá do lucro da sua barganha, não tirará prazer algum. Oprimiu e desamparou pobres, roubou casas e não edificou, porque não haver limites para a sua cobiça, não chegará a salvar das coisas por ele desejada. E aí ele continua falando, né, sobre
essas calamidades e sobre o coração de um perverso, que é encontrado dentro de um coração de um perverso. Olha só que ele diz: na plenitude da sua abastância, ver-se-á angustiado, todas as forças da miséria virá sobre ele. Para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira e mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o transpassará. Ele arrancará das suas costas a flecha, e esta vem resplandecente do seu fel, e haverá assombro sobre ele. As calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. O fogo não soprado consumirá. Fogo que se apacentará dos que ficar nas suas tendas. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, e a terra levantará-se contra ele. A riqueza da sua casa será transportada como a água será derramada no dia da ira do Senhor. Tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso. Tal herança será decretada por Deus. E amanhã nós vamos ver Jó falando também da prosperidade do perverso. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.